privilégio que Deus me dá. Estaremos lendo o capítulo 61 do profeta Isaías. Devo dizer que eu senti que aquela virose tentou se aproximar de mim, mas graças a Deus o Senhor Ele nos renovou as forças para a gente estar sem sentir nada e poder assim falar sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do presidente da nossa convenção, pastor Luci Francis, sua família, homem de Deus, a quem eu tenho o maior prazer de louvar a Deus pela amizade que temos e também pelo grande homem que é. Eu fico muito feliz de rever nossos companheiros, pastor Pimael, esse grande homem que Deus tem levantado e que tem uma visão grandiosa para a obra de missões. Pastor Rubenilson, Glória, que Deus tem usado como instrumento em suas mãos por este país. Pastor Carvalho Júnior, eu tive o privilégio de ser pastor da sogra dele. Pensa numa senhora, só dizia assim: a irmã está idolada do Carvalho. Não é que idolada, que ela tem um carinho tão grande, né? Tão grande, que todo mundo que ia, que vai lá em Santarém, aí ela diz assim: sabe de que eu sou só? E ela faz a propaganda mesmo. Isso é uma bênção, né? Isso é uma bênção. Vamos ler a palavra de Deus? Livro do profeta Isaías, capítulo 61, o versículo 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestimenta de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Podeis assentar. Eu quero falar sobre algo que a própria leitura, ela já facilita o entendimento. Mas, como as preocupações, o corre-corre do dia a dia, acaba sendo uma praxe na vida da maioria de nós, muitas vezes acabamos lendo certos textos e não percebendo a clareza deles quanto ao propósito de Deus. Então eles apresentam com muita facilidade o que Deus deseja, o que Deus quer, e nem sempre a gente percebe, por mais que esteja registrado na Escritura, na simples leitura. Uma coisa que nós devemos entender é que Deus prioriza pessoas. Deus não prioriza coisas acima de pessoas, prioriza pessoas. E a prioridade que Deus dá acerca de pessoas envolve coisas ou situações na vida dessas pessoas. Então Deus tem um propósito, um plano para cada um de nós, mas para que esse plano seja executado, existem situações, fatos e coisas que nós devemos fazer.
Então, o que nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, esse texto que nós lemos, vocês lembram que foi o mesmo texto que o Senhor Jesus leu quando ele, na sinagoga, levantou-se e ali ele dá oficialmente, como que oficialmente, o início do seu ministério. Ele divulga aquilo para o qual ele foi levantado. E aquilo para o qual ele foi levantado está citado no capítulo 61. Então o capítulo começa dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Na verdade, esta expressão, ela está diretamente ligada ao que se vivia no tempo da lei. Então não havia como dizer: o Espírito de Deus está em mim, ou dentro de mim, morando em mim. Agora não. Agora o próprio apóstolo Paulo, quando ele apresenta a sua carta à igreja em Corinto, no capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele chega a dizer: não sabem vocês que o Espírito de Deus habita em vós e que sois templo do Espírito de Deus, ou templo do Espírito Santo? Então, eu leio a expressão, porque ele está registrada na Escritura, mas hoje o Espírito de Deus, claro, ele não está exatamente sobre nós, mas sim em nós. Quando diz que o Espírito de Deus está em nós e não sobre nós, a dispensação que nós vivemos agora, o tempo da graça, a era da igreja, o tempo do Espírito Santo trabalhar na terra de uma forma intensa, então isso faz com que os nossos recursos sejam maiores do que havia no tempo da lei. Faz também com que a responsabilidade de quem tem a presença do Espírito Santo, não sobre si, mas em si, seja maior. A responsabilidade é maior, a competência tem que ser maior, a graça, a habilidade, a virtude manifestada tem que ser maior. Não é igual uma ação que é sobre, pastor, mas sobre que envolve tudo. Não, mas aí ou nós temos a glória do Espírito Santo em nós, ou então recuamos, como muitas igrejas estão fazendo, que estão ressuscitando o judaísmo e trazendo para dentro dos templos. Ou nós acreditamos no que Paulo disse, que o Espírito Santo está dentro de nós, fazendo morada em nós, estando como aquele que não somente motiva e consola e nos traz o ensino, mas também aquele que movimenta o ser mais íntimo de cada um de nós, para que nós possamos ser e fazer aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. Pois bem, só que o texto diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Era o texto que o Senhor Jesus ia ler, e leu. Está sobre mim. Aí que começa algo que é profundamente importante para nós. E diz: e ele me ungiu. Está sobre mim, e ele me ungiu. Ora, se só a presença sobre, ele já registra um trabalho do Espírito Santo em ungir. Agora imagina você, quando o Espírito de Deus está naquele santuário, onde ele pode estar dentro, habitar naquele santuário. Certa vez, muitos anos atrás, um irmão que não tinha assim a vida de fé bem alicerçada, no sentido de firmeza, ele me fez uma pergunta que eu não soube na hora, mas depois eu orei a Deus, até que um dia Deus me explicou. Ele me disse o seguinte: como é que um Deus mora numa pessoa? Ele me perguntou, de cada pergunta, ele disse: o Espírito Santo não é Deus, pastor? Eu disse: é. E como é que ele, sendo Deus, Deus pode encher o universo? Pode. Deus pode estar em todos os lugares? Pode. Isso eu também acredito.
Mas tem uma coisa que eu não consigo entender. E eu disse: o que é? É como é que esse Deus pode estar dentro de nós. Perguntou. Eu fiquei assim, patinando. Porque tem perguntas que você não tem a resposta na hora. Mas um dia, lembra que eu falei outro negócio da questão das gotículas da madrugada? Um dia eu estava lendo a Bíblia de madrugada, exatamente num texto, que até comentava ontem com o pastor Imael, um texto que diz assim: e Deus colocou a eternidade no coração do homem. Claro que o coração não é o cardio, é o músculo cardíaco. Em si se refere ao ser espiritual. Então Deus fez o homem com eternidade. E isso é uma longa história. E como Deus fez o homem com eternidade, o homem, na verdade, ele vive bem próximo de um outro mundo que ele não consegue ver. Está pertinho dele um outro mundo, que é o mundo espiritual, onde ele entra e sai sem perceber. Então o ser humano, independente de quem seja, ele possui uma eternidade. E aliás, que nessa eternidade ele possui duas situações que são próprias da eternidade. Primeiro, que a eternidade ela pode ser de tempo. A eternidade quantitativa, é do tempo, nunca vai acabar. Segundo, a eternidade qualitativa, ou vai prestar ou não vai prestar. A igreja sabe que uma alma ela não se acaba, porque uma alma é eterna, ela foi feita com eternidade, a eternidade está nela. Pois bem, mas a alma que presta, a alma que adora a Deus, ela vai ter uma eternidade com a melhor qualidade, a do céu. Mas a alma que não prestou, não quis saber de Deus, vai ter uma eternidade com a pior das qualidades, o inferno e depois o lago de fogo. Pois bem, quando o ser humano reconhece que tem eternidade, ele tem que aceitar. Não é possível que o ser eterno não possa habitar numa eternidade que ele próprio criou para poder habitar. Então hoje à noite, quando eu estou falando, e quando cada pregador, cada culto está falando, existe um local no nosso ser espiritual, no nosso ser criado para adorar a Deus, que consegue abrigar as mais grandiosas e gloriosas ações de Deus, dádivas e presentes de Deus em seu íntimo. Então, se o Espírito de Deus, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, pode habitar em nós, então qualquer coisa que você imaginar da grandiosidade de Deus, dos atributos comunicados de Deus, podem habitar em você e podem ser usados por Deus para a sua glória. Isso é fato bíblico, isso é fato teológico. Pois bem, então o Espírito Santo habita, se sobre já havia a promessa da unção, agora habitando em nós, nesta eternidade que recebe o choque de Deus para ser acordada, como nós aceitamos a Jesus como Salvador. Agora já não é mais uma brasinha de Deus, uma fagulha de Deus que existe em nós, como muitas vezes existe no descrente. Nabucodonosor era descrente, mas teve a maior revelação das nações para a história das nações. Não era crente, mas ele tinha a fagulha de Deus. Todos têm uma brasinha de Deus na vida. O bêbado tem, o prostituto tem, todos têm, porque todos foram criados, e aquilo que Deus criou não acabou, não foi excluído de todo o ser humano, porque o ser humano tem uma eternidade, e é lá nessa eternidade que está a grandeza de Deus. Mas quando o homem aceita Jesus, aí o Senhor vai incendiar de novo esta eternidade. O que é que ele vai fazer? O Espírito Santo vai fazer morada nele, e ele então vai ungir. Só que Deus me ensinou que a unção para a obra é uma coisa, a unção para fazer coisas é algo que acontece com esta manifestação do Espírito Santo dada a nós. Nós temos uma unção que vem desde a criação. Como é que esta unção que vem desde a criação? Eu já vou dizer. Pois bem, aí ele nos ungiu.
Pois bem, escute só isso aqui. O que a maioria de nós não consegue atentar é que a unção, ela tem uma meta, ela tem um alvo. Todo mundo que é ungido tem uma meta, se ele serve a Deus. Tem um propósito. Não existe prioridade para qualquer outra coisa senão essa. A unção de Deus pelo Espírito Santo para nós, agora na dispensação, na área da igreja, ela tem um objetivo. Qual é esse objetivo? O Senhor Jesus falou qual era o objetivo. Ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me aí vem o objetivo, não está certo, mas estão comigo, de novo, para pregar. O maior motivo de unção para nós, o objetivo da unção, não, ninguém é ungido para ficar rodando, não. Ninguém é ungido só para ficar tendo revelação. Ninguém é ungido só para se sentir importante e muitas vezes trancar em lugares, quartos e até em templos para ser o revelador por excelência. Não, unção não é para isso. Isso são, se usaria uma expressão popular, acessórios que acompanham a tarefa prioritária, que acompanham a meta de Deus em ungir pelo Espírito Santo. Quando a nossa eternidade recebe o choque de Deus, com a glória de Deus, com os dons de Deus, que vem pelo batismo do Espírito Santo, eternidade parece assim alguém que estava na UTI, e como estava na UTI, e dá um choque na nossa eternidade. Esse choque tem um propósito, não tem outro propósito. Escutem bem, ninguém pode se considerar ungido para ter cargo, ungido para ser importante, ungido para ser especial. Oh, mereço ser bem tratado porque sou ungido. Não tem canto nenhum isso. Unção tem um propósito. Qual é o propósito da unção? Principalmente para nós que somos obreiros de Deus. Qual é o propósito da unção que nós temos? Pregar. Então, o ungido que não prega, tem alguma coisa errada na vida dele. Tem que ser, quem recebe unção, tem que ser declarador das boas novas, proferidor de boas novas, comunicador de boas novas. E o Senhor Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas. Que coisa, né? Mas, claro, isso é normal às vezes a pessoa dizer, mas já vi várias vezes eu dizer, está aqui nosso irmão, ele foi ungido especialmente para orar por enfermo. Irmão, ninguém é ungido especialmente para orar por enfermo, ninguém é ungido especialmente para expulsar demônio. Nós fomos ungidos especialmente para pregar. Então, quando você olha do ponto de vista da unção, que o objetivo é pregar boas novas, mudar a vida das pessoas, que o texto ele vai dizendo isso, aí nós possamos entender uma coisa, que existem pessoas que têm mais facilidade de comunicação, pessoas que têm mais facilidade de verbalizar o texto. Tem pessoas que elas possuem uma habilidade de declarar assuntos. E algumas destas pessoas recebem uma vocação e um ministério para serem pastores, para serem evangelistas, para serem mestres da palavra, profetas da palavra. Mas existem as pessoas que elas não são consagradas, ordenadas, e elas não possuem
de forma oficial, um ministério. Aí o que acontece? Aí nós olhamos as pessoas, e quando alguém verbaliza bem, fala bem, comunica bem, aí nós dizemos: esse irmão foi ungido para pregar. Escute bem, você pode ser pacato, quieto, calado, acomodado, você pode ser parado, daquele mesmo que só vai no empurrão. Mas não é só aquele irmão lá que você acha que ele verbaliza bem, que ele comunica bem, que foi ungido para pregar. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você não escapa dessa não. Ele vai cobrar de você isso. Mas cedo ou mais tarde ele vai te perguntar: o que é que tu fizesse com a unção que eu te dei? Com a unção que eu te dei, quando o Espírito Santo que habitou na tua vida, que habita na tua vida, ele te ungiu para pregar, o que é que você vai dizer para ele? Ora, alguns têm o privilégio, igual estou tendo aqui hoje à noite, igual os companheiros têm aqui, de ministrar para vocês. Só que na visão de Deus, todos que têm o Espírito Santo, escutei bem, na visão de Deus, todos, do pequenino ao ancião que está arrastando o pé, se a unção do Espírito Santo chegou na vida dele, todos têm que ser pregadores. Pregador para 1, pregador para 3, pregador para 4, pregador para 10, pregador de estádio, pregador de ginásio, pregador de praça, de hospital, de delegacia, de presídio. Todos têm que ser pregadores. E aquela desculpa: não, Deus sabe, porque foi Ele que me fez assim. Não interessa, Ele sabe como Ele fez. Mas mesmo sabendo como Ele fez, Ele lhe deu o Espírito Santo para ungir você, para você ter capacidade de se levantar e falar para qualquer pessoa que se enquadra nisso aqui, que está escrito: está triste, está humilhado, está desesperado, não tem salvação, não tem expectativa de vitória e quer vencer. Todos nós somos pregadores. Cheia nova Mas como é que se manifesta? Ou como é que se realiza unção na nossa vida? Claro, existem palavras que designam unção. Eu quero usar só uma palavra. Uma palavra para dar ideia, ou fazer uma comparação. Uma das palavras que designa unção é esfregaço. Não é aquele do esfregaço, não, que designa unção. O esfregaço é uma palavra que designa unção. Então, no original sagrado, uma das palavras que significa ungir é esfregaço. Eu vou fazer uma comparação. Imagina uma azeitona na tua mão. A azeitona, ela é um fruto que pode ser usado para fabricar azeite, ou óleo, para quem prefere chamar. O azeite. Azeite é um dos símbolos na Bíblia para unção, e é um dos símbolos na Bíblia do Espírito Santo. Então vamos usar a azeitona. Você pega uma azeitona, um exemplo, e você passa na parede. Você imprensa a azeitona na parede e esfrega a azeitona na parede. Aquela azeitona, primeira coisa, ela vai deixar uma marca na parede. Você fizer pressão na azeitona na parede, se esfregar a azeitona na parede, ela vai deixar uma marca na parede. E na sua mão também. Ela vai deixar um cheiro na parede, um cheiro da azeitona na parede, na sua mão também. E ela vai deixar as características da sua essência na parede e na sua mão também. A unção é assim. Quando a unção acontece através do entendimento do esfregaço, 3 coisas têm que acontecer. Primeiro, tem que deixar sinal. A unção tem que deixar sinais. Não existe unção sem sinal. Não existe unção sem sinal. E aquele que ministra a unção, aquele que ministra a pressão, ele tem que deixar sinais. Ora, o próprio Senhor Jesus chegou a dizer: esses sinais seguirão aqueles que creem.
Quem tem unção, os sinais, não tem jeito, eles vão estar com as tuas pessoas. Não pode, quem tem unção, os sinais tem que haver, tem que estar. Ninguém consegue fugir dos sinais. Tem unção, então os sinais vão seguir. Você vai se esconder onde quiser, mas os sinais, eles vão te seguir. Quando tem a unção, não tem jeito, vai ter um cheiro, a unção vai deixar cheiro. Deixa, eu quero citar algumas coisas aqui. A unção vai deixar o cheiro. Na hora da pressão, vai deixar o cheiro. E também a unção, na hora da pressão, vai deixar as características, a essência. Vocês sabiam? A única criação de Deus que não foi feita dizendo assim: aconteça, seja feito, exista, foi o homem. Que foi feito de onde? Do pó, do barro. Se você me disser assim: pastor, eu não acredito que o homem foi feito com a mão de Deus, foi feito com o pé. Você acreditar, acreditou. Mas o homem foi feito na pressão. Como é na pressão? Na panela de pressão? Não, na pressão da mão de Deus. Por que o homem teve que ser feito diferente? Porque o homem do começo, ele já trouxe características de Deus. Para trazer características de Deus, da essência de Deus, ele teve que ser pressionado. O homem já começou debaixo de pressão. Olha, escute bem, muitos de nós queremos fazer muita coisa para Deus, mas a gente não quer pressão. Não quer. Aí nós queremos vida boa, facilidade. Pressão não. Só que pressão é um dos meios de Deus trabalhar em nós para ver unção que vai capacitar para comunicar a grandeza e a glória de Deus. Trabalha no barro. Trabalha no barro, na pressão. Quando Deus trabalha o barro para fazer o homem, antes Deus já tinha dito: nós vamos fazer o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. São coisas que estão na essência de Deus. A imagem moral e os atributos comunicáveis de Deus, que vão fazer o homem se parecer com Deus. Só que para isso tem que ungir. O homem já começou a ungir pelas mãos de Deus. O homem é que perdeu, o homem é que largou, o homem é ruim mesmo. O homem larga de mão, não quer saber. O homem, mesmo tendo o melhor que poderia haver, que é a essência da característica de Deus na vida dele, ele prefere coisas que Deus mandou ele não preferir. Ele prefere. Por isso tem pessoas que dizem: eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais ser evangelista, eu não quero mais ser obreiro. Ele prefere ser um coitado, um nada, do que ter as características da essência de Deus na vida dele, ter a imagem e a semelhança, que se manifesta dons que vem através dos atributos comunicados de Deus para a vida dele. E fica uma casca, me perdoe a expressão, eu vou usar uma coisa bem dolorida e ruim para mexer com o estômago. Vira uma casca de ferida quando ele perde a unção de Deus. Eu não quero saber mais disso, não quer saber. Então vai viver no mundo igual aquele cascão que a gente tira quando já secou e não tem mais nada. Não presta nem para cobrir ferimento, joga fora. É isso que o homem é sem unção. O propósito de Deus conosco, com a igreja, é insondável. A grandeza da glória de Deus para usar todos nós. Não é meia dúzia não, é para usar cada um de nós, para nós ganharmos o mundo. A igreja primitiva entendeu isso e ela foi para cima do Império Romano. E eu não me Então, na unção, nos pregaços, na pressão, as características
A essência, ela passa. Ela passa. E Deus passou para aquele pedaço de barro a sua essência, característica do seu ser. Passou mesmo. E quando Deus fez o homem, que soprou, ele disse assim: domine sobre a terra. O que Deus manda o homem dominar? Chegou a mandar dominar os animais. Naquele tempo não tinha nações, nem crente e descrente, mas mandou dominar. A ordem de quem tem a minha essência, as minhas características, é comandar. E por que hoje Satanás e os demônios, na potestade do ar, dominam países, dominam cidades, dominam lugares? Tem alguma coisa errada. A igreja, se ela tem unção, tem o Espírito Santo, tem. Então, se ela tem unção, características de Deus tem que estar nela. Atributos comunicáveis de Deus tem que estar no meio da igreja. Os dons de Deus, os dons de execução de Deus, que estão descritos na Bíblia. Quando o homem é batizado no Espírito Santo, eles têm que voltar a se manifestar. Não existe grandeza de glória na execução. Deus quis dar para nós o Espírito Santo e quis colocar dons para mexer com a gente, e a gente não aguentar ficar quieto, querer avançar e querer ver Ele ser glorificado, e os demônios dizerem: o Criador merece aplauso. E me abaixando. Essa questão de ter o cheiro da pressão, isso é tão sério, mas tão sério, que haviam duas coisas que Deus não abriu mão no tempo de Salomão. Primeiro, sacerdote perfumar as mãos. Aqui tem mestres da palavra, e alguns de vocês, ou talvez muitos de vocês, têm esse conhecimento. Que o sacerdote, e quando trabalhava com o incenso, no altar do incenso, suas mãos eram perfumadas. Então, o trabalho que se faz, a execução do trabalho, a execução do trabalho declara um perfume de Deus no trabalho que nós fazemos. Então, quem é ungido consegue agradar a Deus com o perfume que ele sente dele mesmo naquele trabalho que está sendo executado, naquela pessoa que está executando. Deus se agrada, que o perfume, o cheiro dele está naquele filho que está executando. Só que não eram só as mãos, não eram só as mãos, não. Por exemplo, pastor, eram só as mãos. Não eram só as mãos. Deus usou Salomão entendeu uma coisa extraordinária. O templo que Salomão construiu, haviam paredes com pedra de quase 2,5 metros de parede, que seriam rebocadas com ouro, vigas de cedro, rebocadas com ouro no piso, nas paredes, pelo teto, chamada Casa de Ouro. Tudo dentro deveria brilhar, do melhor metal, mas lá fora possuía uma escadaria em volta, uma escadaria. Sabe como era a escadaria? De madeira. Escadaria de madeira, de 7 ou de 8 degraus. Lá na frente era de 7 degraus. Madeira. Sabe qual foi a madeira que o rei Salomão encomendou para colocar lá na escadaria? Madeira de sândalo. Por que foi a madeira de sândalo? Porque a madeira de sândalo, ela era conhecida como a madeira que perfuma o machado que lhe fere. A madeira de sândalo, lá na escadaria, ela apontava para Cristo, aquele que os homens estariam pisando, mas mesmo pisando, estariam sendo perfumados. Pisando, mesmo assim, o caráter dele ainda está perfumando as pessoas, amando, ajudando, curando, abençoando, alegrando, renovando, multiplicando comida para abençoar pessoas. Aí Salomão entendeu que a escadaria tinha que ter perfume, de entrar descalço, subir descalço, e os pés deles
além das mãos, os pés deles tinham que ser perfumados. E não subia correndo, não, e nem saía correndo. Para sair, tinha que sair bem devagar, pisando devagar, na escadaria de sândalo. Para quê? Para ter o pé perfumado. E o que interessa ter pé perfumado? Quando Jesus fala a Pedro, ele diz assim: eu tenho que lavar o teu pé. Não, mas meu pé você não vai lavar, eu tenho que lavar. Se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo no reino de Deus. Não tem parte. Por quê? Porque na Bíblia o pé ou os pés são símbolo do nosso caráter ou da nossa personalidade. Se a nossa personalidade e o nosso caráter tiver o perfume da unção, aí nós vamos prestar. Agora, se o nosso caráter ou a nossa personalidade não tiver na simbologia dos degraus perfumados do santuário, perfume, aí nós estamos armados. Sabe o que é que Paulo fala aos Coríntios? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Ele diz assim: porque agora nós andamos em todo canto e nós exalamos o bom perfume, o perfume de Cristo Jesus, o bom perfume, tanto nos que se perdem como nos que são salvos. Sabe como é que vem esse perfume? Nos pregaços, na unção. Pessoas que não receberam o Espírito Santo não podem ter unção. Sem unção não vai ter perfume. Então nós que sabemos que nós recebemos a unção do Espírito Santo, é andando e atraindo olhares das pessoas, atraindo multidões para Cristo. O perfume de Deus, ele está em nós. A unção traz o perfume de Deus para a nossa vida. Amém. Essa questão do santuário, segundo Crônicas 9, 10 e 11, diz assim: o servo de Irão e o servo de Salomão de Ofir trouxeram ouro, trouxeram madeira de sândalo e outras pedras preciosas. Tem tradução que chama argumi, mas esse argumi é o sândalo, a madeira perfumada. Fez o rei balaústre para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas, alaúdes para os cantores, quase nunca tinham sido vistos na terra de Judá. A madeira do sândalo, a madeira perfumada. Deus sempre desejou que o homem tenha o seu caráter perfumado. Até na simbologia do santuário, Deus quer o homem perfumado, pés perfumados. Pastor, só falou de Jesus, mas só isso aí não prova. Quando Deus chamou Moisés, ele disse a ti: tira a sandália dos teus pés. Chamou Josué, também disse: tira a sandália dos teus pés. Tirar a sandália dos pés é caráter descoberto, caráter revelado, exposto. Mas teve um profeta que disse: evita, Jeremias capítulo 2, versículo 25, evita que o teu pé ande descalço. Para Deus, na área de Deus, na terra de Deus, caráter revelado. Não esconde, ninguém esconde o caráter de Deus, a personalidade de Deus. Pode esconder de todo mundo, menos de Deus. É como alguém que está despido da sua presença. E muitas vezes, homens de Deus, na hora da humilhação, eles arrancam a roupa, porque não queriam só pés descalços. Eles se descobriam diante de Deus para dizer: eu sou o que tu conheces, eu sou isso que tu conheces, eu não escondo nada de ti, eu não tenho nada para te esconder, eu sou essa pessoa que estou agora jogado na tua presença. Mas quando é no território de quem reclama ser o dono, é o contrário, calça o sapato. Paulo disse assim, quando ele escreve aos Efésios: calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. É território de Deus, então não se preocupe. Tira o sapato, Moisés, tira o sapato, Josué. É território que Satanás reclama, é deserto espiritual,
calça, evita o teu pé descalço. Não deixa Satanás conhecer o teu caráter. Não deixa, porque ele não conhece. Ele quer conhecer. Ele sonda as tuas reações bioquímicas, sonda as tuas reações hormonais, e por ela ele calcula o que você vai fazer, mas ele não conhece o teu caráter, ele não conhece a tua personalidade, ele quer conhecer, ele tentar ler você é uma coisa, mas conhecer o teu caráter só tem um que conhece, nem o psicólogo conhece, só ele conhece, é Deus. Ah, Deus! Pois Deus vai com unção lá onde está o teu caráter, lá onde está a tua personalidade, e prepara você, independente de quem você foi, independente de quem você é. Se você quer mesmo fazer alguma coisa para Deus, não te preocupa com o teu caráter, que ele já foi ungido, já está amassado, esfregado, pressionado pela graça e a glória de Deus. Tem unção no teu caráter. Pastor, o senhor não me conhece. Eu não conheço, mas Deus conhece. A unção de Deus, ela é capaz de esconder o teu caráter. Pastor, tanta falha que eu tenho. O que interessa? A unção de Deus, ela vem para te ajudar a vencer esta falha. Vai, igreja, eles vão olhar vocês e vão dizer: esses homens e mulheres se parecem com Jesus, eles são igualzinhos a Jesus, por isso eles têm que ser chamados de pequenos cristos, de cristãos. Vocês pensam que eles não têm falhas? Eles têm. Tem caráter também, tem personalidade também, não são perfeitos, mas eles receberam uma coisa que nós também recebemos: unção de Deus. Olha, eu não choro. Oh, glória. É verdade. Aleluia. E tudo isso, camarada de lá fora não é crente, enrolado, algumas vezes prostituto, algumas vezes o cidadão até já tinha vestido camisa ao contrário. Olha os bons entendedores, vê a palavra basta. Já tinha vestido camisa ao contrário. Ninguém na igreja dá nada por ele. O Espírito Santo olha, o pregador chega e diz: Deus tem um plano na tua vida. Fica olhando, desconfiado, chama alguém para eu ser da igreja. Não é ser de igreja, é aceitar Jesus. Por aceitar Jesus, o Espírito Santo vem na tua vida, vai mudar você. Você vai ser uma nova pessoa, e você vai servi-lo, e ele vai te abençoar. E se Deus quiser, ele também vai te usar para ser um instrumento na mão dele. É assim? Dá para me ser? Dá. E Deus quer. Aí vai lá, aí alguém ora: Senhor, escreve o nome do livro da vida, muda essa vida, que o teu Espírito Santo vem nele. O Santo vem. Aí aquele que todo mundo diz: que mau caráter, que pessoa enrolada, que pessoa encrencada, que compra e não paga, que engana todo mundo. Aí ele vai se aprumar, o caráter dele vai ser blindado, e ele vai começar a ter características diferentes. Ele vai começar a se parecer com a igreja primitiva. Ele começa a andar e o povo sente coisa diferente na vida dele. O perfume de Deus em Cristo começa a exalar da vida dele. E aí será inevitável que os sinais apareçam. Que sinais você acha que Deus pode colocar na sua vida? Porque tem que ter sinais. Sinal de ungido não é ter carro caro, não. Não, só por isso todo empresário bem sucedido era ungido. Tem até pastor que diz: esse irmão é ungido porque ele está bem de vida. Não é assim não. Os sinais são sinais espirituais que engrandecem o reino, engrandece o rei desse reino, que faz todo mundo entender que quem comanda sabe como comandar, sabe como mandar, sabe como escolher. O reino cresce, o reino avança, o reino nunca para. Não, onde está a unção de Deus, o reino nunca para. Ele é rotativo.
rotativo, todo tempo tem. Enquanto a gente para ir dormir, em algum lugar tem alguém chorando, orando de madrugada. Tem alguém que já levantou meia-noite para jejuar e amanhecer jejuando, orando na presença de Deus. Tem alguém ajoelhado orando, ajoelhado lendo a Bíblia. É rotativo. Enquanto a gente se aquieta, tem milhões de pessoas que estão se mexendo em favor do reino. O reino de Deus é rotativo. Aonde tem unção, a unção não deixa o reino de Deus estagnar. O que não deixa eu estagnar não é a minha boa vontade. O inferno está cheio de pessoas com boa vontade, mas o que não deixa eu parar é a unção que está na minha vida, é a unção que está na tua vida, é a unção que está na vida de vocês, obreiros. Eu já ouvi o pastor Carvalho dizer: pressão alta, médico mandou se aquietar, mas o que ele faz? Não parar do cansaço de viagem. Sabe o que é? Esta unção. E tem horas que a unção, ela vem esmagando a gente, vem me esfregar, fazendo pressão, que a gente pensa: como é que o meu organismo aguenta? Aguenta sim, porque foi Ele que chamou e nos escolheu para nós sairmos e ganharmos o mundo para Jesus. Por favor, fique em pé, em nome de Jesus. Diga comigo, ou falem aquilo que eu vou pausar. Eu vou dizer em mim, ou em nós. O Espírito do Senhor está em nós, e Ele nos ungiu. Chegar, Ele te ungiu, não precisa ser chamado de pregador. A obra missionária é assim. O evangelista de Deus, o missionário de Deus, ele acredita numa coisa: que Deus ungiu para pregar. Se tem uma coisa que Satanás pode se roer todo, mas ele jamais vai poder tirar de cada um de nós, é a unção que está lá no nosso caráter, lá na nossa personalidade, lá na nossa alma. Foi Deus com as suas mãos. A gente pode se acovardar, pode se encher de 9 horas de manhã, o que tem de gente manhoso nas igrejas. Está na hora de tirar essa poeira nojenta de cospa do inferno, que faz a gente viver muitas vezes todo engessado. Vai para lá, Jesus do inferno, porque Jesus, Ele quer sacudir a nossa vida com a sua glória. Está na hora de Deus levantar um exército. Levante as mãos e ore comigo. Maravilhoso Deus, estás aqui conosco, estás aqui com o teu povo, com a igreja, com a convenção do Amapá, estás aqui com o pastor Lúcio Francis. Obrigado, porque o Senhor, antes dos chamados, ungiu. Tem pessoas aqui que não foram chamadas para ser pastores, mas receberam uma unção na alma que muitos deles nem conhecem. Antes do Senhor nos chamar para sermos pastores, para sermos evangelistas, para sermos professores
professores da Bíblia, vários professores da Bíblia aqui. Foi o primeiro. Amassou, esmagou, esfregou esse barro, para fazer desse barro que não tinha valor, um barro misturado com azeite, um barro misturado com azeite no céu, um barro que já nasceu comandando a terra, e que o Espírito Santo, ele veio nessa dispensação para sacudir, para ressuscitar os toques espirituais, para ressuscitar a fogueira de Deus que pode haver numa alma, para a glória do céu, para a glória de Deus. Cada um deles, do menor ao maior, do mais novo da igreja ao mais antigo, do profissional liberal ao obreiro, que nós tenhamos a certeza, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não somos nós simplesmente que queremos ou fazemos, mas nós fazemos porque as competências estão em nós. Elas estão, as competências estão em nós, e eu te agradeço, porque através delas o reino de Deus, o teu reino, pode descer a esta terra, pode comandar esta terra, comandar uma cidade, comandar a região. Obrigado, que teu povo assim abrace esta causa cada vez mais, causa da missão, da obra missionária, a causa da evangelização, e todos nós sejamos declaradores, comunicadores, pregadores de boas novas. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Por favor, olhe para o irmão perto de você, ou uma irmã, e diga assim: não esqueça que um dia esta unção que você recebeu, ela vai ser requisitada, vai ser cobrada. Diga assim: não esqueça, a unção está em você, ela está em você, a unção ela está em você. Obreiros, esta unção está em nós, está conosco. Deus deu aos obreiros a mais gloriosa das tarefas, pregar as boas novas. Para eu passar ao pastor Zifrance, diga assim: eu sei que a vitória é minha, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, eu sei que a vitória é minha, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Mais duas vezes.